Você quer morar em Portugal, mas ainda não tem um emprego garantido no país? Se esse é o seu caso, o visto de procura de trabalho pode ser uma boa opção para você. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique atento no vídeo porque eu vou explicar cada um dos detalhes do modo de funcionamento dessa modalidade de visto e dos seus requisitos. E ao final, eu ainda vou deixar uma dica de ouro, que pode fazer que você economize bastante dinheiro no seu processo de requerimento do visto. Começando com a modalidade de funcionamento desse visto, é basicamente a seguinte: ele permite que você permaneça em Portugal pelo prazo de 120 dias procurando um trabalho. E caso você efetivamente consiga um emprego, aí você poderá solicitar a sua autorização de residência. Agora, se você não conseguir um trabalho nesse prazo, você pode solicitar a prorrogação da validade do seu visto por mais 60 dias. Então, na prática, você acaba conseguindo um prazo de até 180 dias para procurar o seu emprego. Agora, se você não conseguir um trabalho nesse período, aí você precisa voltar para o seu país de origem. Mas, conseguindo o trabalho, você consegue se regularizar plenamente no país, tendo a sua autorização de residência. Agora, falando um pouco sobre os requisitos do visto, é importante que você saiba inicialmente que você precisa ter em conta pelo menos o valor de 3 vezes o salário mínimo português. O salário mínimo português hoje é de 870 euros. Então, multiplicando por 13 e convertendo para real, daria na cotação atual aproximadamente R$ 16.200. Você precisa ter esse valor em uma conta brasileira mesmo, não precisa abrir uma conta portuguesa para comprovar seus meios de subsistência. Mas esse dinheiro é necessário até para você demonstrar que você tem como se manter em Portugal durante o período em que você estiver procurando um emprego. Além disso, você também vai precisar demonstrar que você tem um alojamento em Portugal, que você tem um local para ficar durante o período que você estiver procurando emprego. Isso é muito importante, porque o governo português quer ter a certeza de que você vai ter onde ficar, que você não vai eventualmente ficar na rua. Então isso é algo muito importante que você comprove. Isso pode ser comprovado tanto por meio de uma carta convite que algum cidadão português ou estrangeiro com residência em Portugal pode emitir, falando que ele vai conceder um alojamento para você, assim como pode ser também por outras vias. Pode ser por meio de uma reserva de hotel, uma reserva em plataformas eletrônicas, que a gente sabe que tem, né? Booking, Airbnb, dentre outras. Enfim, você pode fazer uma reserva onde você quiser, mas o importante é que você tenha um alojamento pelo período da validade do visto. Além disso, você também vai precisar fazer o apostilamento de alguns documentos, que é a concessão de uma validade internacional para a sua documentação. Então, isso também vai ser importante, por exemplo, para os seus antecedentes criminais, porque eles valem no Brasil. Agora, para que você demonstre que você efetivamente não tem antecedentes criminais e para que esse documento tenha validade em Portugal, aí é necessário fazer o apostilamento. Você também vai precisar ter uma passagem de volta, um bilhete de retorno, que demonstre que você tem como voltar para o seu país de origem caso você não consiga um emprego durante esse período de validade do visto. Mas no final vou deixar uma dica de ouro, explicando como você pode economizar um pouco no seu processo de requerimento de visto em relação à questão do seu bilhete de retorno. Você também vai precisar ter um seguro viagem, que cubra suas despesas médicas que eventualmente sejam necessárias durante sua estadia em Portugal. Isso é muito importante também, para garantir que se você tiver um problema de saúde, você vai ter como cobrir as despesas necessárias. Também será necessário que você pague as despesas consulares, que os valores vão variar conforme a cotação do euro e são atualizados com alguma frequência, mas gira em torno, via de regra, de uns R$ 750 até a casa de uns R$ 900 mais ou menos. Mas é sempre importante verificar qual é o valor da despesa consular no dia em que você estiver fazendo a solicitação do seu visto. Eu falei um pouco sobre os requisitos do visto, mas agora eu quero deixar uma dica de ouro, que é a seguinte. Eu falei anteriormente sobre a necessidade de você ter a passagem de volta. Só que aqui tem uma dica que pode ser bastante econômica para você. Geralmente o consulado aceita que você tenha uma reserva da passagem de volta. Ele não exige que você tenha sempre, necessariamente, a passagem de volta. E por quê? Porque, às vezes, seu visto pode atrasar. Às vezes, pode ser que aquela data que você esteja planejando não seja necessariamente a data que vai ser aplicada pelo consulado. Então, por conta disso, o consulado costuma aceitar a reserva da passagem de volta e não a passagem propriamente dita como uma exigência. Você pode apresentar a passagem, mas a reserva costuma ser o suficiente. E a reserva, ela costuma ter um preço muito menor do que a passagem.
para fazer uma reserva de uma passagem de volta, via de regra o valor de 100 até 200 reais vai ser o suficiente. Então acaba ficando muito mais em conta. Isso não quer dizer que você não vai precisar da sua passagem de volta, tá? Isso pode ser sim necessário na verdade. E por quê? Porque a passagem de volta é um requisito do visto. Então na imigração pode ser que seja solicitado que você a apresente. Então fique atento com isso. Muitas vezes as pessoas acham, eu vou só levar reserva e é o suficiente. Não. Para a imigração pode ser que seja solicitado também a apresentação da passagem. Muitas vezes, a maior parte dos nossos clientes aqui falam que eles não são solicitados em relação à apresentação da passagem quando passam pela imigração propriamente. Mas isso não quer dizer que não vão te solicitar a passagem. Então fique atento em relação a isso, porque pode ser algo que vai ser exigido de você na imigração. E aí, você gostou desse vídeo? Se sim, deixe o seu like e também se inscreva no canal. E se você tiver alguma dúvida sobre a forma de funcionamento do visto de procura de trabalho, deixe aqui nos comentários pra gente.